gosta de comer bastante, mas a barriga parece que diminui, a gente come pouco, né? Aí dá aquela vontade de dizer, eu não tenho como fazer essa carne agora. Ou não dá para comprar, ou estou sem dinheiro. Mas a minha vontade é ter aquela carne. E aí eu falo assim, isto é algo que eu procurei. Mas quando eu olho, irmãos, para mim, eu olho para você, eu vejo Deus olhando para nós, dizendo, olha, eu posso resolver todos os seus problemas, seja ele quaisquer que forem. Eu posso mudar a sua história, eu posso reverter o seu quadro. Mas como nós podemos ver o milagre de Deus? Crendo no Senhor. Quando estamos passando na prova, muitos de nós murmuramos, reclamamos, criticamos a nós mesmos, falamos que Deus não nos ouve, não nos vê, não nos enxerga, porque estamos vivendo aquilo, que somos filhos de Deus, nós não merecemos aquilo. Mas irmão, se a luta é sua, que você tem que passar, ninguém vai passar por você. É você e Jesus, Jesus e você, e ponto final. Você já percebeu? Vou fazer uma pergunta aqui. Algum dos senhores ou senhoras já passou luta que as pessoas se afastou de você e largou você sozinho ou sozinha? E aí você ia, parece que todo mundo olhava para você, parece que você estava doente, parece que estava fedendo, sei lá. E ninguém está nem aí com você. Era a época que ninguém ia na tua casa, ninguém conversar, ninguém ligava para você. Já aconteceu com vocês? Já. Aí nós paramos e pensamos assim, meu Deus, o que eu fiz de errado? Por que eu estou desse jeito? Parece que eu estou sendo repelente, Senhor. As pessoas vêm até a mim, parece que eu estou como um repelente. Elas não chegam adiante de mim, Senhor. Por que isto? Mas aí aqui está, irmão. Tem coisa que nós temos que passar sozinho, dando glória a Deus. A luta minha e sua é nossa. Eu não posso pegar um problema que eu estou passando e jogar na mão de outro e dizer, o problema agora é seu. O problema é meu e é eu que tenho que resolver ele. A luta é minha, eu tenho que resolver essa minha luta. Eu só digo, irmãos, orem por mim, para que Deus me ajude a vencer na luta que eu estou passando. O que é? Só Deus sabe, e eu. Só ore por mim. Este é a vida do crente. Eu não posso olhar para mim e ter o meu problema e jogar o problema e dizer que o culpado é A, B, C ou D. Eu tenho que olhar para mim e ver, pera lá, onde é que eu estou errando? Aonde eu estou falhando? Será que eu estou sendo perfeito para com Deus? Aonde é que eu estou errando para com Deus? Para que aquilo que eu estou passando, ou seja uma luta, ou seja aquilo que eu procurei para ter. Tem muitas coisas que nós passamos, a grande e maior parte dos nossos problemas não tem nada a ver com prova de Deus, tem a ver nós que erramos diante de Deus. Agora, por que o Senhor quer dizer isso? Vou lhe descortinar um pouco mais a mente. Se o Senhor teu Deus está te provando, após a prova, o que vem? Se o Senhor teu Deus está te provando, após a prova, o que é que vem? A vitória. Se eu estou passando uma prova, que o meu Deus está me provando por algo, eu logo que eu passar por ela, a bênção de Deus vem sobre mim, para que eu glorifique o nome dEle. Senhor, eu não vou entrar nessa tese, porque aí eu vou muito longe. Aleluia. Mas eu posso sim, diante do Seu nome, pincelar. Então, amém, vou fazê-lo.
por um exemplo. Se nós tomarmos uma atitude em uma relação em nossa vida, se nós tomarmos uma decisão, que nós tomarmos, e amanhã, dentro daquela decisão que ora eu e você tomamos, começarmos a penar, a sofrer por aquilo, em quem nós devemos colocar a culpa? Em quem devemos dizer: eu sou crente, Deus não me ouve, Deus não me abençoa? Mas se estamos passando aquilo porque nós tomamos uma decisão lá atrás, aí eu paro e penso: é isso que Jesus quer que façamos? Decisões. Muitos estão no vale da decisão, para tomar decisão. E a decisão que devemos tomar tem que ser coerente à vontade de Deus. Porque quando tomamos uma decisão coerente à palavra de Deus, nós sabemos que nós seremos chamados de bem-aventurados. O Senhor foi conduzido pelo Espírito ao deserto, foi levado, não havia necessidade de levá-lo, mas foi levado. Ele não merecia, mas foi. E nós, quando vamos para a nossa prova, quais são os nossos atributos verbais que falamos em meio à prova? Eu já não aguento mais, Jesus. Só eu que sou provado. Porque só a mim tem que acontecer isso? Por que, Senhor, que todo mundo não me vê? Por que, Senhor, que só eu que sou desse jeito? E aí começamos a falar, dizer e dizer. Mas o Senhor olha para nós e diz assim: pera lá, preste atenção uma coisa, examine-se pois a você mesmo e veja, recapitule a sua vida, olhe para ela. Você falou, praticou, fez alguma coisa? Puxe a sua memória. Aí começamos a puxar a nossa memória. Aí lembramos: ah, Senhor, eu errei em tal coisa. Consertamos ela. O reino de Deus, no reino do Senhor, nós seremos provados. Jesus mesmo falou uma coisa maravilhosa: no mundo tereis aflições. Mas Jesus não está dizendo: olha, vocês vão ter aflições porque vocês provocaram. Não, porque o mundo vos afligirá. Quando vocês fizerem a minha vontade, o mundo vos afligirá. Então esta é a aprovação que vocês terão. Mas quando vocês praticarem alguma coisa que erraram, volta ao estágio zero e diz: vou me consertar. Se nós olharmos para a Bíblia, Paulo, quando estava pregando o Evangelho em Atenas, acontecia uma coisa ali em Éfeso. Paulo pregando. Irmãos, quando você prega o amor de Cristo, convida alguém para a igreja, qual é a finalidade que você está convidando ou pregando? Que a pessoa entenda que Jesus é bom, que Jesus é maravilhoso, que Jesus tem tudo para nos dar, para mudar a nossa história. Não é assim? Mas imagina quando você fala assim, alguém reverte o quadro. Como pegar a Paulo e Silas. Paulo e Silas pregando. Sabe por que ele foi preso? Porque ele orou para uma moça que era pitonita, qual tinha um demônio que era adivinho. E vários dias a mulher gritando: eis aí são filhos do Altíssimo, esses homens são servos do Deus vivo e tal. Paulo um dia falou assim: quer saber uma coisa? Eu estou de paciência com essa mulher já, sai dela. E o demônio saiu. E aqueles que ganhavam dinheiro por detrás ficaram furiosos. Pegaram Paulo e Silas, levaram diante, do povo e disseram: gente, este homem aqui prega coisa que nós não devemos falar, fala contra a Diana, e fala, mas sabe o que aconteceu que estava falando isso? Porque estava perdendo dinheiro.
era o ganho deles. Eles estavam perdendo o campo de trabalho. E pegaram Paulo e Silas e falaram, e levaram lá, e antes de chegar um homem lá e falou assim: ó, gente, se nós estamos aqui, os romanos vão encontrar nós aqui desse jeito, e vai ser um motim, aí vai ser um problema. Por quê? Nós estamos aqui, qual é o motivo? E muito do povo que ali estava, gritavam sem saber o porquê estavam gritando. O grande problema que nós encontramos hoje, um dos problemas, tem pessoa que acredita naquilo que acredita que os outros dizem, mas não vai saber se é verdade. Ouvir, temos que ouvir. Quando eu ouço, eu estou vendo, estou partilhando. Por isso o Senhor está dizendo nesta noite: muitos são conduzidos pelo Espírito ao deserto. Irmão e irmã, se Deus tem algo a fazer na sua vida, saiba você que vai ser levada para o deserto. E o deserto não é gostoso não, viu? No deserto, vamos aqui colocar uma expressão até meio vulgar, é uma lixa de Deus na nossa vida. Imagina você gostar daquilo, e Deus fala assim: não. Você gostar e Deus, não. Assim, como é que eu vou fazer? Eu vou tirar, para você saber que eu sou Deus. Irmão, tem gente que não vive sem comer um pedacinho de carne, não é? Tem crente assim nesta noite aqui na igreja, que não consegue comer arroz e feijão sem um toquinho de carne, como diz alguns, né? Um toquinho de carne. Tem gente assim aqui, né? E quando não tem carne, o que vocês fazem? Vocês ficam sem comer? Ou vocês vão vender as garrafas? Vão amassar as panelas para vender como alumínio? Ou vão fazer o quê? Hã? Mas come gostoso? A comida tem o mesmo sabor? O que o senhor me fala, Evandro? Disseram-me dedo largo que o senhor não fica sem comer um pedacinho de carne. Frita 2 ovos, fantasia que aquele é carne, que é um filé mignon, que é um bifão, arroz e feijão. Mas mesmo assim não é legal. Você fica lá: oh meu Deus, queria um pedacinho de carne. Parece que a irmã Raimunda também levantou a mão e deu um sorriso ali. A senhora também não consegue viver sem a carninha, irmã Raimunda? Perde a fome? Amém. E a senhora, minha irmã, quando o dia não tem a carninha em casa, o que a senhora faz? Come salsicha? Que também vem da carne, né? Agora eu paro e penso. Não estou dizendo que pode acontecer, mas vamos acontecer, acontece. Vocês ficam sem dinheiro por um ano e não podem comprar carne para comer. A prova é grande, irmão Raimundo? Aí eu te pergunto para você: não é difícil? Por exemplo, tem alguém aqui que não pode viver sem leite? Que tem que beber leite, não é criança, mas adulto que gosta de leite. Quem? A Júlia? Imagina se não tem leite. Aí eu te pergunto para você, numa prova, vocês têm possibilidade de ter aquilo, não está? Não é difícil? Eu vejo alguns irmãos fazer jejum de carne, irmão, e eu não faço jejum de carne, mas nem morto. Eu faço jejum de arroz, mas nem pagando, irmão. O meu jejum é tudo ou é nada. Porque se eu falar que eu vou fazer jejum de tomar refrigerante, eu estou enganado, porque eu não vou. Eu não faço isso. Hã? De café? O senhor não consegue ficar sem café? Imagina se os cafezais do mundo acabar. Só vai fazer o que para beber café? Estou dizendo de prova, de situações que nós vivemos.
De repente você não tem o dinheiro, como eu acabei de citar, para comer a bendita da carne. Ela pediu assim, Jesus mandou assim, hein? Oh, glória! Acabou a prova. Mas digo para vocês, não é uma prova. Não é uma situação que nos impõe em momentos. Às vezes o dinheiro nos falta. Às vezes a situação está ali. E aí perguntamos a nós mesmos, por que este problema? Irmãos, eu para mim, tendo carne não tendo arroz puro, se tiver pão e tiver água, eu como pão com água, e se não tiver pão, não tiver nada, eu bebo água pura, porque aprendi, irmão, no meio da minha luta, a ter e também não ter. Uma certa feita, nós estávamos em casa, não conseguia emprego, e a vizinha do nosso lado, nosso vizinho do lado, tinha um cachorrinho, um bulldog caramelo, chamado Maico. Eu nunca esqueci desse Maico. Ô Maico, vivia uma vida boa. E o Maico estava com aquele lá, bonitão, forte, gordo, e eu na prova. Sem dinheiro, sem emprego, glória a Deus. E a vizinha ouviu o Bruno e a Cássia brincando. Eram crianças brincando na frente da minha casa, eu gramei, e eles lá brincando, correndo, brincando, crianças brincando sem nada, brincando, sei lá o que está fazendo, correndo, brincando lá. A vizinha de manhã levantou, ouviu os meus filhos brincando, pegou pão, sei lá se ela fez isso, mas ela gritou, sei lá se ela botou mortanguela dentro do pão, e gritou, Maicon, vem aqui agora, Maicon, comer pão com mortandela, Maicon, isto é uma delícia. E os meus filhos correndo, brincando. Mas Deus foi tão bom que tampou os ouvidos deles. Porque se eles viessem, pai, me dá pão com mortandela, eu tinha que cortar os bifes do dedo para dar para eles. Não é prova? É. Não é dificuldade? É. O cachorro comendo pão com mortandela e nós comendo ar dando glória a Deus, sem dinheiro. Foi uma prova que Deus me impôs. Eu não sabia, mas tinha que passar. Passando, até querendo, vai passando pela prova, dando glória a Deus. Não é assim? Irmão, eu ia para a igreja, os irmãos diziam, rapaz, comi uma feijoada, comi um churrasco, e nós só comíamos o cheiro. Maravilha. Só isso, irmãos. Mas da minha boca e da minha esposa nunca saía assim, dizia, Senhor, por que isso? Nós dizíamos, Senhor, glorificado é o seu nome, que o seu nome seja glorificado para sempre. Um dia eu estava na igreja, olha o que a prova nos faz. Pastor meu, um dos pastores, na reunião, glória a Deus, virou assim e olhou para mim e falou assim, irmão Cláudio, fica na casa dos outros, parece que esse cachorro passa fome. E sendo que a gente ia orar pelos outros, e não era nada daquilo que estava falando. Magoa, não magoa?
Mas quando você está na prova, irmão, você ouve cada coisa. E você ouve calado. E só glorifica o nome do Senhor. Porque é a prova que nós temos que passar. Quantos de nós não passamos provas? A irmã do Evandro contando testemunho aqui. Será se ela provocou essa enfermidade? Está aí. Hoje o que mais as enfermidades que hoje está cometendo no mundo hoje é câncer. Quem corre atrás de câncer? Tu não corre dele. São provas. Mas uma coisa podemos saber, que no meio da nossa prova temos alguém que está com as mãos estendidas dizendo: eu estou aqui para te ajudar a você vencer. Tudo é possível ao que crê. Eu não sei porque que Deus me deu esse texto hoje, mas tem pessoas aqui que estão sofrendo em alguma área da sua vida. Se você está sofrendo por aquilo que você provocou, conserte. Se você está sofrendo por aquilo que você não provocou, glorifique a Deus, porque Deus está te provando por algo. Deus está amando você e quer você melhor para Ele. Como é que Deus mostra para nós ser melhor, irmã? Como é que Deus faz? Para sermos cordeirinho para Deus é no meio da prova, não é? É no meio da luta, não é? Aí no meio da luta a gente sofre, geme, chora, geme, e diz: Deus, misericórdia. Aí o Senhor dizendo assim: e é assim que eu te quero. É no meio da luta, é no meio da dificuldade que nós cantamos o hino da nossa vitória. Irmãos, Jesus foi. Ele não ficou isso dizendo assim: olha, eu vou. Outro irmão disse: mas meu carro quebrou, a minha panela de pressão, o pino subiu. Ah, mas o arroz hoje, eu comi um arroz duro hoje. Irmão, comer arroz duro é gostoso? Quem gosta de comer arroz duro aí? O Evandro está com cara que gosta. Ah, já sei, é o Douglas que gosta. Você gosta de arroz duro, Douglas? Seja sincero, seja crente. Você gosta de comer arroz duro? Ah, por você casou com cozinheira. Eu me lembro que a minha mãe, quando nós estávamos na prova, minha mãe fazia assim, acabava o gás, irmã Clarice, e tinha água na panela. Aí minha mãe falou assim: acabou o gás. Catava jornal, catava panela, enrolava, botava um monte de coberta, montava um monte de coisa, colocava num canto e deixava. Espera aí que vai melhorar. Já aconteceu isso com você? Minha mãe fazia muito disso. E aí sabe o que acontecia? Passava um período lá e eu olhava lá, toda a água daquela panela acabava. Aí nós comíamos aquele arroz duro. Glória a Deus. Tinha que comer, ou passava fome. Quando se fala em prova, irmãos, eu falo de testemunho nosso. A Silvia era pequena, o Edson era pequeno. Eu me lembro ainda uma época, meu pai tinha 20 funcionários que trabalhavam para ele. Meu pai na época tinha 2 motores, chamava motor na época. Tinha um carro que era carro show e um caminhão laranja, que nunca me ia esquecer do laranjão. A minha mãe começou a dizer: meu pai, vende, vamos sair daqui. Meu pai levou um cano, sofreu consequências. Fomos dali para morar num outro lugar, que aqui no Interlago. Meu pai comprou um terreno no Interlago, comprou a casa, acabou com tudo, perdeu tudo, só ficou com a casa. E um belo de um dia meu pai disse: eu vou vender essa casa, vou comprar um caminhão, comprar o terreno de cima, vamos na roça, comprar uma casa, desmontar a casa e montar a casa aqui. E assim ele fez. Pegou, vendeu a casa, comprou o terreno, fomos no sítio, compramos a casa, desmontamos a casa, arrancamos prego por prego, desmontamos ela, montamos naquele lugar, moramos naquela casa. Passado um tempo, sei lá o que aconteceu, vender a casa. Olha, nós de uma casa nossa, fomos morar num lugar, pagando aluguel. Imagine só, na casa nós tínhamos 3 quartos, sala e cozinha e um terreno amplo. Nós fomos morar numa casa que tinha mais de 20 pessoas morando. Moramos em um cômodo, 2 cômodos, que dava aí, um cômodo dava 2 por 3
e outro dava aí 2,5 por 3, que era o quarto. Agora imagina, nós em 10 morando neste lugar. Começamos a morar ali. Interessante que até irmãos meus, nós meus tão juntos agarrados que um dia um estava amanheceu chupando o dedo do outro. Tão uma prova que era. Passado-se um tempo, meu pai tinha aquele caminhãozinho, vendeu o caminhãozinho, comprou um terreno na Skol. Começou a construir a casa, a sala e o quarto, em altura de fazer a altura para colocar a cobertura, terminar a cobertura, e a cozinha em altura de janela. Acabou o dinheiro. Meu pai disse: nós temos que mudar. E mudamos para aquela casa, que é a casa que nós tínhamos. E quando nós arrumamos a casa, chegamos na casa, a casa não tinha porta, não tinha janela, não tinha piso, não tinha banheiro, enfim, era só o quadrado e só. Entramos morar naquela casa, chegamos nela, e aí montamos as camas tal, e nós era criança. Você vai ter como é que o negócio era tão bom. Na cama de solteiro, nós dormíamos em 4. Na cama de casal, dormia em 6. Como é que era bom? Era bom demais. Nós deitava na cama, olhava para o céu, contava as estrelas, deitado, contando as estrelas no céu, vendo a beleza do céu. Todos nós. Aquela agrupamento militar, todo pequenininho. A mais velha era minha irmã, que tinha na época acho que 13 anos, 15, 14 anos. E eu era o mais novo, tinha 11 para 12 anos. E o resto todos. E nós ali olhando para aquele teto, olhava para o céu. Ali entrava rato, entrava barato, entrava aranha, entrava cobra, entrava cachorro, entrava gato, entrava tudo. A nossa porta era um plástico. A janela era um plástico. Quando batia o vento, o plástico batia, e o teto era o céu. E quando chovia, era uma bênção. Todos nós molhava. Aí um belo de um dia eu estava lá e olhei aquela cama, olhei para o tempo, olhei para a situação e disse: já sei o que eu vou fazer para nós se molharmos menos. Meu pai tinha ganhado umas janelas de madeira com vidro e tinha uma beliche, 2 beliches desmontadas. Eu catei os varões e fiz uma rampa e coloquei as janelas, 2 janelas embaixo e 2 em cima, que a água batesse em cima, ela escorria e descia para baixo. E na cama do meu pai a mesma coisa. E sobrava em torno aí de 30 centímetros para nós varar por dentro da cama. Entrava um, entrava outro, entrava outro, entrava outro. Saiu de trás, os da frente tinham que sair. Imagina que situação. Mas éramos felizes, muito felizes. Irmãos, ali nós perdemos tudo que tinha, tudo, mas nós éramos crianças felizes. Tinha dia que tinha pão, tinha dia que tinha arroz, tinha dia que não tinha nada para comer, mas todo jeito, dando glórias ao nome do Senhor. Não sei por que Deus está me colocando a falar esse testemunho, mas uma coisa é certa: o Senhor nos trouxe de lá, um japonês comprou a casa do meu pai, 10 mil reais, 13 mil reais, sobrou 10, pagou 10 aqui na casa, ele falou com o homem, conseguiu por 7,5, pagou as prestações, enfim, moramos nessa casa que meu pai até hoje está morando. Então, irmãos, às vezes nós não sabemos o que é luta. Se nós pararmos aqui hoje e olharmos nossos irmãos que estão aí fora, estão sofrendo mais. Deus é amor, e o amor de Deus está aqui conosco nesta noite. Está doendo a luta? Erga a cabeça. Não tem pão para comer? Tem pão duro.
Eu já me alimentei, já contei para vocês que já comi pão duro, tomei água dando glória a Deus. Por uma semana, estou vivo. Não é uma luta que vai nos tirar da presença do Senhor. Apenas erga a cabeça e diga: estou passando pela prova, mas dando glória a Deus. Amém? Eu não vou mais além, porque esta é a palavra, e eu nem sabia que eu ia dar esse testemunho, porque eu não sou muito dar testemunho da minha família, mas se o Senhor mandou falar, porque alguém está precisando para alicerçar a sua fé, creia. Eu me lembro que nós moramos aqui, apareceu umas ratazana e um rato, e nós procurando o rato ficou tão esperto com o passar dos anos, que ele morreu de cabelo branco. Já imagina o rato morrer de cabelo branco? E o bichinho estava velho, mas esperto, nós não conseguíamos pegar um bichinho. Irmãos, deu um trabalho. Outra vez eu estava dormindo, o rato roendo no meu dedo. Ei, irmão, cada coisa. Mas glória a Deus, aqui estamos. E vamos vencer, porque somos mais do que vencedores. Vamos colocar-nos em pé neste momento. Agradecer ao Senhor. Esta semana tem ensaio do louvor? Tem. Ensaio do louvor essa semana. Quarta-feira, noite da bênção. Quinta-feira, uma reunião com a mocidade. O grupo estão convidados às 20 horas estarem aqui. Sexta-feira, se não houver o arrebatamento, estaremos aqui. Sábado, não tem ensaio da circulação, não é? Até sexta, vamos orar.